Bom, minha gente, boa noite a todas, a todos, a todos. Com enorme satisfação e o coração cheinho de alegria que nós recebemos nessa noite de hoje, no evento A Segunda Jornada Lê, Leitura, Educação e Suas Ressonâncias, as mestras quilombolas, Ione Maria de Oliveira, do Quilombo Mangueiras, diretamente da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a mestra Tonha, da comunidade quilombola Poços do Lunga, da cidade de Taquarana, em Alagoas, para compor essa mesa incrível, potente, essa mesa redonda, intitulada Ancestralidade, Leituras do Cuidado Coletivo. Para nós, assim, é um momento riquíssimo, né? Em que reconhecemos o tanto de saberes que há na ancestralidade comunicada a partir da oralidade e o tanto de não saberes que habitam no ambiente acadêmico. E é nesse sentido que eu saúdo as mestras que vão nos brindar hoje e a todas e todos que estão presentes nessa noite de partilha e de aprendizagem. Não vou me estender além disso, vou apenas apresentar as duas mestras e em seguida passarei a palavra para vocês, começando por mestra Ione Maria de Oliveira, 53 anos, mulher preta, quilombola, rainha da guarda da Estrela do Oriente, ambientalista, enfermeira, atriz, raizeira e benzedeira, né? Filha de Ivanda de Oliveira, né? Mestra da cultura da cidade de Belo Horizonte, primeira filha do terreiro Odessa Fé Oduará, no Quilombo Mangueiras, está presente em todas as lutas que envolvem a igualdade racial e o direito quilombola. E, em seguida, após a fala da mestra Ione, teremos a mestra Tonha, mestra das ervas do povo Lunga, bisneta de mestra Firmina Mercedes Jesus, guardiã da memória do povo da comunidade quilombola Poços do Lunga, e atuante em diversos projetos, inclusive a festa do meado de agosto, um importante festejo da comunidade. Gente, eu estou extremamente emocionada com esse momento, agradeço novamente, assim, profundamente a disponibilidade de Ione, Tonha e de todos vocês estarem conosco essa noite. Passo a palavra, então, à nossa convidada que veio, né, vem de outro estado, a mestra Ione. A gente estabeleceu aproximadamente 30 minutos, né, para que a gente inicie com as falas de vocês, e em seguida a gente passa para conversar com as pessoas que estão aqui hoje conosco. Ione, por favor, sinta-se à vontade, a fala é sua. Boa noite, pessoal. Eu sou uma mulher preta, uma mulher de várias tradições, né? Então, eu sou tradições quilombola e eu estou também como ribeirinha, porque eu tenho um córrego aqui, que é o córrego Lajinha, a qual eu cuido dessa nascente. Então, estou cuidadora de nascente. Vou contar um pouquinho da história do território para vocês, e em seguida falo das minhas ações, né? Que anterior à minha pessoa veio o território. E o território aqui, ele se relaciona com Curral del Rei, que Curral del Rei vem anterior à cidade de Belo Horizonte. Então, o Quilombo Mangueira ele está para mais de 300 anos de existência. Quando algumas pessoas por aqui chegam, conseguem registrar essa quantidade aí, né? Esse mais de 3 séculos dentro do território, justamente pela existência de algumas espécies que você consegue registrar pela casca a quantidade de anos que ela vive aqui.
pela questão do pé de jatobá mesmo, e alguns pés de manga que alimentaram e continuam alimentando gerações. O quilombo ele se relaciona com os tropeiros, né? Aqui chegando um casal de lavradores, ele se relaciona com o território a partir da terra. Então eles cultivam a terra. O que nós fazemos até hoje, que é cultivar a terra. Mas a prioridade, assim, é porque eu venho da minha matriarca Wanda de Oliveira, né? Primeiro, essa formação matriarcal. Dentro da formação matriarcal, eu me formo enfermeira em radioterapia. E me aposento ali em 2017 e venho fazer uso de todo o saber que a minha mãe fazia questão de me ensinar. Eu tinha que aprender. E ela me ensinou de uma forma muito sutil, assim, muito sutil. E tudo foi ensinado com muito cuidado. A questão do rezar, como rezar, do benzer, como benzer, do ler as plantas, né? Quais plantas servem para quê? E quando fazer uso dessa planta, né? Eu preciso dizer para vocês que nós estamos falando aqui de um território que ele tem a sua própria alimentação, ele tem a sua educação, ele tem a sua cultura, ele tem o seu dialeto específico, porque nós falamos iorubá. Nós que somos provenientes do território, temos dialeto iorubá. Porque professamos matriz africana, somos povos de culto. Não fazemos uso da religião, nós fazemos uso do culto. Nós somos povos de culto. Mão no barro, mão na folha, e acreditamos nos elementares, que é o princípio de tudo, são os elementares. Ninguém sobrevive sem a terra, sem o ar, sem a água. Fazemos uso disso no dia a dia. Para cura, para sentir melhor nos nós próprios, né? Mas esse caminho da minha matriarca, ele me fortalece muito no processo de ser semente, né, dela, aonde que eu cultivo algumas espécies que na época do meu avô já cultivava. Como eu faço guardar essa semente? Eu sou guardiã de sementes do território. Semente crioula quer dizer que eu guardo a semente do meu território, onde essa semente se produz sem nenhum tipo de intervenção química. Benzer também é isso, né? Benzer é você ir ali pegar uma planta nativa, aonde você sabe que você cultivou aquela arruda, aquele guiné, aquele saião, e você acessa. Quando você acessa, não foi você que cultivou, então você acessa. O mais lindo que eu acho é esse. Então, a minha mãe, ela me ensinava as várias formas de se alimentar dentro do território. E ela me ensinou que o processo alimentar, ele começa quando você consegue ver a flor do alimento. Tem um segundo processo alimentar que você sente o cheiro do alimento. É um novo modo de se alimentar. Quando você faz uso do cheiro do alho, quando frita ele, né? Aí abre o apetite de alguns ou reduz o apetite de outros. Até chegar no processo de mastigação, eu já alimentei 3 vezes, porque eu vou tocar nesse alimento. E também é uma forma de se alimentar, é o toque. Tem gente que só de pegar o alimento já se sente privilegiado, assim. Eu não preciso me alimentar
dessa fruta, eu já toquei nela, nem vou colher. Então, quando coloca na boca, já estamos aí no quarto passo para se alimentar. A cozinheira mesmo raramente se alimenta junto conosco, porque ela já experimentou tantos modos ali de tocar, de sentir, de ver, escolher o alimento para fazer. Aí ela diz assim: vai almoçando aí, que daqui a pouco eu almoço. Essa parte a mais linda de todas é quando a gente consegue observar que antes de colocar na boca já houve ali vários modos de se alimentar. Quando eu vejo uma flor e elogio ela, eu já me alimento, porque meus olhos, ele bate em algum lugar e ele se alimenta. É um modo de se alimentar. Eu me sinto bem quando eu vejo um jardim florido. Eu me sinto bem quando eu vejo que os meninos pegou o feijão e o feijão não teve estrago nenhum no feijão. Então, o território de Mangueira, ele produz, né, algumas espécies, ele produz alguns alimentos, ele não hoje abastece a cidade, ele já abasteceu a cidade com vários grãos. Ele já alimentou o mercado central de Belo Horizonte, que é o maior e o melhor da América Latina. Ó, gente, votaram lá, tá? Desculpa. Votaram com o maior, melhor e o mais caro da América Latina, o mercado central. Mas o Quilombo, ele alimentou o mercado central quando tinha apenas uma porta, que hoje ele tem várias portas. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês, assim, que eu estou num território há mais de 300 anos, e eu sou um RN, né, eu estou só engatinhando nesse território. Agora eu passo por um levantamento de fauna e flora do território, e eu já estou aí nas 206 espécies dentro do território, porque aqui tem uma área grande de atlântica, mas aqui tem uma área grande de cerrado também. Então, eu estou na 206 espécies dentro do território, mas nem todas as espécies eu consigo identificá-las, né? Eu identifiquei, mas eu não consigo o uso delas ainda. Então, eu estou nesse processo. O uso de algumas espécies, elas ainda não está autorizada, ainda tem essa questão. Nós, senos de comunidade tradicionais, antes de ir ao hospital, a gente faz um pré-tratamento no território, deu certo, não vai no médico, então, pouco impactamos a unidade de saúde, tanto que a unidade de saúde foi removida de próximo, né, do território. A unidade de saúde está a 6 quilômetros do Quilombo Mangueira, como nós estamos a 6 quilômetros também da cidade de Belo Horizonte. Então, assim, estamos a 25 minutos da cidade, nós não somos um quilombo rural, nós somos um quilombo urbano, com várias pressões imobiliárias aí, com várias questões grandes. Eu posso dizer para vocês que hoje a gente faz parte de um projeto de nome Quilombo Reconhece Quilombo. É nesse momento que a gente dialoga com os quilombos, falando das políticas específicas para os mesmos. E a gente busca também fazer projetos onde todos os quilombos urbanos estão envolvidos. Como no ano 2021, a gente fez um projeto para trazer sustentabilidade para os quilombos urbanos, que foram as bambuzerias. Foi uma emenda parlamentar que a gente construiu bambuzeria dentro dos territórios quilombola, e ali o aditivo dessa emenda foi para comprar matéria-prima, que 4 quilombos está bombando com o trabalho em bambuzeria, porque a gente acreditou muito no bambu e deixou o cedro lá no mato quieto, deixou o pau-brasil lá quietinho e fomos mexer com o bambu, porque o bambu enverga, mas ele não quebra.
E tudo a gente consegue fazer com bambu. Já há mais de 50 anos atrás, a gente sempre se alimentou do toconoco. O toconoco é o broto do bambu. O broto do bambu sempre foi parte da nossa alimentação. O broto do bambu, ele sempre veio como salada ou como refogado. Igual as pessoas consomem aí o broto do pé de coco, que é o palmito, a gente consome aqui no Quilombo Mangueiras, não só o broto do bambu, como o broto de samambaia, como o broto de feijão. A gente se alimenta de muitos brotos, além dessa comida pesada aí, né, que é a feijoada, que é o feijão gordo, que é o frango com oropronobis. Então, assim, eu vim falando de uma alimentação, eu vim falando primeiro de como que a gente se alimenta, eu trouxe aí alguns pratos, né? E eu queria dizer para vocês que o Quilombo Mangueira, ele tem 3 nascentes que formam um curso d'água. Esse curso d'água dá-se o nome de corregulaginha, porque as nascentes, elas se formam a 49 de declividade e corre em cima de uma laje, dentro de todo o território. Então, é muito lindo, assim. Mas ele não é muito largo, ele é um córrego estreito. E é isso que eu posso trazer para vocês, assim. É uma área rica em fauna e flora, nós temos vários animais, tem animal de grande porte no território quilombola de Mangueira, vaca e cavalo, porco, galinha. É um meio que nós temos de nos alimentar. É um meio de sustento para o território também. Agora, essas mangueiras, quando a gente vai para a construção do laudo antropológico, a gente descobre várias histórias sobre o território, sobre o entorno. Então, dar-se o nome de comunidade Quilombo Mangueiras, pelas mangas farta, para os nossos ancestrais, pela ausência de leite, né? Que o leite tinha que virar queijo. Então, colocaram na cabeça dos meus ancestrais que o leite com manga era tóxico. Como eles tinham manga farta no território, jamais acessava o leite. Jamais acessava. Então, esse processo de mentir para preservar, a gente já tem na nossa pele, assim. O tanto que é difícil as políticas específicas do povo preto caminhar, assim. O tanto que é difícil chegar um sinal de internet no quilombo que é rural. Porque eu consigo descobrir quando eu dialogo com os quilombos, tanto urbano quanto rurais. Descubro não só isso, como descubro trabalho escravo dentro do povo preto, assim, o povo preto sendo removido dos seus territórios para colher café no norte de Minas. Até o ponto do Ministério do Trabalho fazer o dizer assim, não é a primeira vez que eu tiro ele daqui. Então, assim, o momento que aquele território não está produtivo, o quilombo sai dali, os quilombolas saem dali, os quilombolas se desterritorializa para ter um mínimo, que é só o alimento, né? Mais nada, nenhum teto, nenhuma instalação sanitária. Então, entendemos que esse trabalho ele é trabalho escravo, onde tem várias pessoas do governo tentando tirar, mas precisa trazer sustentabilidade para os territórios. E foi isso que eu pensei quando uma mandata é uma candidata, chegou no território quilombola de Mangueiras para fazer sua campanha, e eu logo fiz ela assinar um termo de responsabilidade para estar nesse território. Vai falar nesse território? Ótimo. Mas se ganhar, é isso, isso, isso.
Placa fotovoltaica, eu estou na base das placas fotovoltaicas aqui no território. Eu sempre falo nós, assim, é nós, comunidades tradicionais e quilombola. Porque eu já sei, né, pessoal, eu já sei que quando eu digo nós, são várias pessoas que se levantam, né? Porque uma pessoa só não dá muito conta, a gente precisa de vários para a gente caminhar. Então, esse trabalho que eu desenvolvi como enfermeira em radioterapia, ele me fez fazer contato com 3.500 funcionários, assim. Porque a empresa a qual eu escolhi entrar e ficar até aposentar, ela tinha 3.500 funcionários. Então, graças a Deus, em Orixá, em Kice, Vodunce, eu me dei super bem, né, com todas essas pessoas. E foi lindo, assim. Eu sinto muita falta deles, mas eles também sentem muita falta da minha pessoa. Agora eu estou visitando vários quilombos, né? Vários quilombos, porque Minas tem muito quilombo. O estado de Minas tem quase 900 territórios quilombola. E eu estou visitando eles para fazer uma troca, assim, porque aonde que eu chego tem muito saber. Eu carrego um pouco de saber, e os territórios têm um pouco de saber. E essa troca é maravilhosa, que eu volto para o meu território cheia de informação. Eu volto para o meu território fortalecida, sempre que eu estou em contato com outros territórios quilombola. E esse projeto Quilombo Reconhece Quilombo, que agora vira uma rede, porque tem apoio do Ministério da Cultura, tem apoio da Fundação Cultural Palmares, que é o primeiro lugar que reconhece os territórios, né? Primeiro é isso. Seu território está reconhecido pela Fundação Cultural Palmares. E o que mais, né? Precisamos ser mais, não pode só ser reconhecido pela Fundação Cultural Palmares. O que mais? Tem a ADE, a Área de Diretrizes Especiais do Território? Não tem? Vamos criar. Vamos criar a ADE. Como você usa seu território? Tem o que mais? Tem laudo antropológico, laudo RTID, feito por antropólogos. Não tem? Vamos fazer. Vamos buscar o INCRA e vamos fazer o laudo RTID, porque os quilombos são isso, né, pessoas? O quilombo é uma família só origina o território. E isso está registrado em cartório, pessoal. Está tudo registrado em cartório. A história que a gente não sabe, os antropólogos acham a história. Ah, mas a história do seu rio está aqui. Porque o nosso território quilombola de Mangueira, ele está circundado, circulados, né? Que acreditamos nessa forma circular, por 3 rios importantes, que é o córrego Lajinha, o córrego do Onça e o Ribeirão Isidora. E por que Ribeirão Isidora, né? O mais forte dessa é o Ribeirão Isidora, porque o Ribeirão Isidora, ali morou uma escrava, assim, que ela fugiu. E ela viveu às margens desse rio, tirando a areia. E esse tirar a areia deu o nome dela ao rio, que hoje a gente reconhece ele como Ribeirão. Porque tem uma diferença para nós, povos de território, o que é um rio e o que é um ribeirão, assim. A gente entende que o rio ele é manso, ele é calmo, e que o ribeirão, assim, o ribeirão é uma descida que é uma descida com muita declividade, e é uma água que vem muito violenta, mas que são todos subafluentes do córrego do Onça. Mas aí, hoje, tem uma luta muito grande no nosso entorno, que é a população local
quer que o Córrego do Onça seja um lugar para pescar e nadar. Que ele tem uma cachoeira de 17 metros dentro da cidade de Belo Horizonte. Depois vocês podem pesquisar para vocês dar uma olhadinha, uma cachoeira linda, tem 17 metros de altura, assim. E que ele está próximo do quilombo. Não é uma cachoeira quilombola, mas está próximo. E nós, quilombola, nós precisamos entender que tudo que tem a 10 quilômetros de nós precisa nos consultar, né? Essa consulta a gente chama de consulta prévia. Nós precisamos ser consultados por todo o impacto que vai gerar na nossa região. Aqui no Quilombo Mangueira, os pessoal fala, chama a Ione, tudo é eu, gente. Mas eu formo pessoas. Eu entendo o tamanho dessa liderança, eu entendo o tamanho da responsabilidade e eu entendo também o que é ser espelho para outros. Mas se um carro atropela alguém na rodovia, chama a Ione, não liga para o SAMU. Assim, eu deveria me sentir o máximo, né? Mas eu me sinto cheia de responsabilidade. Eu falo, celular na mão, gente, liga para o SAMU. E onde tem uma vaca solta aqui na rodovia, gente, prende a vaca. Se não for de vocês, o dono vai buscar. Então, assim, sempre nós temos que estar ali com uma palavra certa na hora certa. Então, eu benzo as pessoas de umas 7h30 da manhã até 5 para meio-dia. Eu só benzo na parte da manhã. O sol virou, virou tudo. O sol virou, está na hora de eu almoçar e fazer outras coisas. Então, eu nunca consigo mexer nas plantas de manhã, eu mexo só à tarde. Então, assim, tem esse momento que a gente consegue, no território, fazer várias ações, que agora, dia 26 de maio, foi o dia da dignidade menstrual, e em comemoração a essa dignidade, a gente distribuiu absorvente, sabonete, foi a coisa mais linda, assim, não foi uma festa tradicional. A gente saiu do tradicional, que alguma empresa tinha prometido que faria isso dentro do território, aí do nada a empresa saiu fora e falou, a gente vai fazer aonde que está tomado de água. Então, a associação, sendo eu uma mulher da associação, eu sou primeira secretária da associação de Mangueiras, então tomei essa ação como minha e desenvolvi. Foi lindo, assim, foi lindo. E eu faço um trabalho também que é lindo, que é na área da saúde, que é um trabalho de proteção, é um trabalho que trabalha a proteção sexual masculina e feminina, evitando, assim, HIV, AIDS, hepatites virais e tuberculose. Então, a gente distribui não só dentro do território quilombola de Mangueiras, como no nosso entorno. O Grupo Mulheres de Rocha faz essa distribuição, né? Mas essa ideia de fazer essa proteção sexuais com insumo do governo, ela vem da minha matriarca. Lá em 96, a minha mãe faz a proposta e a gente coloca em garrafas PET e deixa no bar, no salão, onde que vende bebida, nas distribuidoras de bebida, dentro do quilombo, nos telefones públicos. A gente deixa ali PET, garrafa PET com preservativo feminino, masculino, aromático, lubrificante. E a gente vê que as pessoas pegam, porque quando a gente chega lá está vazio. Quando é um comércio, a gente faz um diálogo direto com o comerciante. A gente fala com ele que a gente quer fazer proteção ali e que menos um adoecido, para nós, é maravilhoso. Aí ele aceita o desafio. Às vezes nós vamos no bar, o bar está lotado,
lotado assim, aí a gente senta lá no bar um pouquinho para a gente descansar a nossa perna, que a gente andou, né? A gente senta um pouquinho assim, mas a gente tem sacola vermelha. Aí a comunidade do entorno já reconhece que é a gente. A sacola vermelha é a sacola da proteção sexual. Aí a gente chega no bar, a gente chega nas mesas, a gente entrega preservativo feminino, masculino, lubrificante. A gente explica quais que são os modos de contaminação, quem que deve usar, né? Que tem os casados falam que não precisa de usar. Mas na década de 80, as mulheres casadas eram as primeiras, assim, estava batendo recorde HIV/AIDS nas mulheres casadas, com parceiros, só um parceiro, segundo elas, né? Então, por isso a gente, quando é em 86, a gente começa a trabalhar com proteção. Hoje a gente faz parte da rede Comunidade Saudável. Fazer parte dessa rede é lindo, porque no território quilombola de Mangueiras não tem nenhuma pessoa contaminada com HIV/AIDS, não tem. Que a gente já trouxe o teste rápido aqui, todo mundo queria fazer o teste. As pessoas não teve dificuldade, tipo assim, não vou fazer não. Todo mundo queria fazer, gente. E assim, não teve como, assim, falar, não, vamos fazer no sigilo. Não, o povo falou, eu quero fazer sim. O povo corajoso, sabe? Mas é sobre isso. Vou deixar a Tonha falar, agradecer que eu estou com as pessoas aqui de Alagoas, que eu já fui em Alagoas, eu já fui em Maceió também. Eu já sou viajada, viu, gente? Só não sou caixeira viajante, mas eu sou viajada. Agora eu estou viajando aqui próximo nos territórios quilombola, estou aqui à disposição. São muitas histórias, são muitos conteúdos, mas eu estou aqui para dividir com vocês. Muito obrigada, Ione. Tonha, eu estou à vontade. É muito lindo ouvir, né? Com certeza. A gente fica assim, como se estivesse no paraíso. Muito grata. Vou começar a minha fala também. Vou falar pouquinho o que tinha de falar. Eu acredito que a minha irmã já me contemplou muito bem. Boa noite a todas e a todos que estão nesse momento nos ouvindo, nos assistindo. O meu nome é Antônia do Espírito Santo, representante de uma comunidade quilombo Poços de Lunga, em Taquarana, Lagoa. Também sou da coordenação feminina Dandaras, inclusive eu estou até vestida aqui numa blusa, coordenação. Hoje estive em Maceió em uma reunião, e preocupada com o horário, por conta da chuva, a estrada, que da cidade de Taquarana até chegar na comunidade é 17 quilômetros. É muito chão, mas eu fico muito feliz em poder participar junto conosco e quero falar um pouco da história dessa comunidade. Eu tenho 48 anos, sou bisneta de Mestra Firmina. Mestra Firmina foi uma moça solteira, criou 14 filhos, criou 7 do meu pai e criou mais 7 de pessoas estranhas. Ela nunca casou, educou todos. A escola era debaixo do umbuzeiro, que esse umbuzeiro, esse ano ele está completando 202 anos. É a vida desta comunidade, foi quem nos alimentou até hoje. Nossas mães acordavam de manhã, vinham debaixo desse umbuzeiro, rezava o seu Pai Nosso, oferecia, e nele pegava os frutos e levava para casa. E aí, em casa, ela ia pegar esse fruto, fazer, se for maduro, ela ia fazer diretamente já embusada. E se for com eles verdes, ia botar no fogo para ferver e depois tirar a polpa daquele umbu e nos alimentar. Hoje, esse pé de umbu já vai completar um ano que ele arriou. Tão bom, mas não caiu.
Inclusive, a Dani esteve aqui, que está hoje com 8 dias, e ela teve o prazer de conhecer esse umbuzeiro. E mestre Firmina costumava fazer no Rio Lunga. Nós temos um rio, por nome de Rio Lunga. O Rio Lunga que se dá esse nome por conta dos poços que lá está, aonde a mestra Firmina juntava com todos da comunidade para fazer os poços, cortava na margem do rio aquelas galhas de espinheiro e jogava dentro desse poço para poder acumular aqueles peixes para o mês de novembro começar a pescaria. Que pescaria era essa que ela dividia entre a comunidade e todos da comunidade eram alimentados com esse peixe. Temos a festa do meado, que é a festa em comemoração à colheita, que é 15 de agosto, 202 anos vai completar. Eu tenho o maior prazer, orgulho de poder ser uma líder desta comunidade, acolher todas as pessoas que vêm de fora, ter o conhecimento também das ervas, das plantas medicinais, que a mestra Firmina, antes dela morrer, ela me passou esse legado, falava de cada planta daquela. Eu tinha 6 anos de idade, e eu falava, mas mestra, ela chamava ela de Bisa, eu não estou entendendo. Ela disse, você não vai entender agora e nem precisa. Com o passar do tempo, você vai ter o conhecimento de cada uma planta dessa. Nesse território, ninguém entra sem pedir licença. E numa planta dessa, todo mundo não pode triscar neles. E hoje eu sei e a respeito essas plantas. Eu fiquei muito emocionada quando ela me falou da cozinheira, que eu também sou uma mestra cozinheira, sou chefe de cozinha. Inclusive, agora estou numa cozinha comunitária, Casa da Dada. Esse nome se deu Casa da Dada por conta da minha irmã, que Deus a tenha, que ela morreu muito jovem, com 23 anos, deixando 3 filhos, e ela era o meu braço direito. Eu me emociono com essa fala, mas Deus, se Deus levou ela, tirou ela da minha vida, porque Ele precisava mais do que a gente. Ai, meu Deus, é muita emoção. E quando a gente perde um ente querido, que a gente ama muito, a gente fica sem chão, sem palavras. Deixa eu respirar só um pouquinho. Você é uma potência, Tonha. Um orgulho, você sabe disso. Obrigada, Jadielson. E esta comunidade Quilombo Poços de Lunga é uma comunidade mãe, aonde tem o Quilombo Mameluco, que ele é filho de Quilombo Poços de Lunga. Está aí Jadielson, está Danis, que sempre está dentro da comunidade Quilombo Mameluco. Os filhos de Quilombo Mameluco são os filhos também de Poços de Lunga. E nós temos 5 comunidades reconhecidas em Taquarana. E nós precisamos reconhecer muitos mais. Todo mundo ficou emocionado. É muito forte a fala da gente, quando a gente vem de comunidade, a distância da cidade, tudo que a gente quer, a gente precisa se distanciar 17 quilômetros para comprar. O ano passado, a gente ficou ilhado aqui, comendo feijão, farinha, tomando o suco de umbu, comendo o ovo da galinha, e no final de tudo comemos as galinhas. Mas a gente criou mais, graças a Deus. Está todo mundo com o terreiro cheio, e convido todas vocês para vir, quem nunca veio, para vir conhecer também esta comunidade e levar um pouquinho do amor desta comunidade, para juntar e unir com todos. Ai, Senhor. Se vocês quiserem, pode fazer pergunta também.
Tonha, eu me solidarizo com você, querida. Me solidarizo, viu, com seu sentimento, na sua perda. Porque eu acabei de perder o Marco Antônio aqui no dia 2 de junho. A gente com uma agenda enorme até agosto. E aí, do nada, ele faleceu no dia 1º de junho. E no dia 2 estava sendo o sepultamento dele. E hoje está com 21 dias, assim. E amanhã eu vou desenvolver uma tarefa, Expedições do Patrimônio, que era ele que fazia, sabe? Então, pensar que Deus precisa mais dele do que eu, me preenche, sabe? Eu sofro menos. Verdade. Compartilho com você a dor, a perda, o sentimento. Viu, minha querida? Obrigada, eu agradeço as palavras. Jadielson? Tonha, minha querida, você não pode sair dessa sala sem falar da experiência, da grande experiência do umbuzeiro, que é o empreendedorismo que você está desenvolvendo aí com as mulheres, né? Sua produção da cozinha. Você não pode sair sem falar, sem essa fala. Não, Explica de aí para jeito todo nenhum, mundo. não vou sair, Jadilson. Nós ainda temos muito tempo ainda. Dar continuidade no umbuzeiro, e onde sustentou todas essas famílias. Era um sonho que eu precisava realizar, um dia poder ajudar essas mulheres sofridas desta comunidade. Eu ainda bem pequena, o meu pai deixava a minha mãe, eu falo em nome da minha mãe porque era todas da comunidade, ia para um lugar chamado Sul, que era mata, eles iam cortar a cana para poder, daquele corte de cana, mandar o dinheiro para casa, que essas mulheres que ficavam poderiam ir na feira, comprar o arroz, comprar o peixe, a carne, para poder alimentar nós. Porque a lavoura que se colhia só dava para a gente passar o verão. E se fosse tirar da lavoura de casa para vender, nós ia passar necessidade. E eu sonhava sempre, quando a minha mãe saía de casa de manhãzinha cedo para o Igaci, que é uma cidade vizinha onde todas vão para a feira, elas saíam de a pé, todas, para poder deixar o dinheiro da viagem de manhã para quando voltava meio-dia. Porque aquele dinheiro que ia sobrar, ela já ia ali comprar outra coisa diferente, aumentar no arroz, ou aumentar o quilo da piaba, em vez de comprar 1,5 kg, ia comprar 2, que pudesse nos alimentar melhor. E aquele sonho sempre na minha mente, um dia eu vou poder ajudar. E esse sonho foi além. Encontrei com uma coordenadora de projeto, que se chama Keka Rabelo, e ela conheceu o nosso trabalho aqui na comunidade e perguntou a mim se ela podia ajudar. Eu falei que sim. Aí ela juntou-se a gente e criamos um projeto. Que projeto é esse que foi desenvolvido pelo Banco do Brasil, Fundo Perdido, e eu consegui essa cozinha. Hoje, nós temos aqui, cadastrada nessa associação, 80 famílias. Dessas 80 famílias, nós temos 12 mulheres cadastradas, trabalhando com a geleia, a gente deu agora início, a geleia do umbu. Também faço doce do corte de umbu, que é muito gostoso, o nego bom de umbu. Trabalhamos também com o bolo da banana, para entregar para a merenda escolar. Hoje eu posso dizer que me sinto realizada e feliz. Não vou parar por aqui, jamais. Vamos buscar mais. E tá todas felizes, trabalhando, sem reclamar e agradecendo cada vez mais. E assim eu vou tomando pé da situação para buscar mais parceiro,
mais mulheres para se juntar a gente, e daí por diante nós temos uma vida mais tranquila, que não é fácil a vida de quem vive nessas comunidades quilombolas. É muito difícil, mas com a luta e a fé que nós temos, a gente vence. Nós chega lá. Aí está vindo a festa do meado de agosto, que é onde o Jadielso conhece, a Dani precisa ainda conhecer. Esse ano, se Deus quiser, ela vai ter o prazer de vir, que essa festa da colheita é onde a gente recebe todas as comunidades quilombolas do estado de Alagoas. Todos vêm comemorar junto conosco, cada um traz o que se faz na comunidade para trocar experiência conosco, levar o produto da comunidade e trazer o dela para a gente também. Nós fazemos um pequeno leilão, e esse leilão a gente só usa coisas da comunidade. É a galinha, é o ovo da galinha, é a abóbora, é a batata, é a melancia, é o feijão de corda, é o coco. É linda a festa daqui. Vocês precisam também conhecer. Com certeza, nós iremos. Feliz. E eu estou muito feliz com esse inverno que nós estamos tendo. Todo mundo já está com a sua roça plantada, com bastante chuva, todo mundo de manhã acorda cedo para ir para a roça. Chega meu dia, meus sobrinhos, tudo feliz. Tia Tonha! E eu fico assim, emocionada em poder ver todos na paz e com muita saúde. Isso é um prazer para a gente, muito grande. Maravilha. Estou aqui me deleitando, viu? Super emocionada também. Me solidarizo, viu, Tônia? Olha quem veio atrás de mim. Eu saí de casa e ele veio para me procurar, ó. De conta de muita tãozinho da mamãe. Olha para aí. Até os animais procuram a gente. Tá vendo? Sai, tá bom. Desça. Desça. Tá bom, tá bom. Ai. Sai. Sai. Ione, Tonha, tem duas perguntas aqui, né, no chat. Eu acho que vai ser bem interessante a gente, né, conversar, né, poder ter essa abertura para falar com vocês, né, é uma oportunidade assim muito valiosa, né, para nós, de poder conhecer realmente toda essa luta, essa trajetória, né, tão bonita, né, tão forte de vocês. E a primeira pergunta é do Jadielson, e eu acho que ele está direcionando para você, Ione, né, que ele fala sobre o quilombo urbano, né, qual seria a maior dificuldade da comunidade Mangueiras, né, por ser um quilombo urbano, correspondente a uma das maiores cidades do país, né, bem próximo da cidade, né, Jadielson, que é um membro também de comunidade quilombola, como a Tonha disse, do Mameluco, da comunidade Mameluco. E agente de saúde, né? E agente de saúde é uma liderança importante. E tem uma outra pergunta, potência. E é uma potência, com certeza, Tonha. Assim como você, Ione, vocês. Tem uma outra pergunta, antes de eu passar a palavra, que é do Cícero Tiago. Ele diz assim: a falta de políticas públicas, sociais, eu acredito que se as políticas públicas, né, são realmente eficazes para os povos de quilombo, ribeirinhos e até os povos nativos, né, o enfrentamento e luta, como lidar com a realidade social. Eu passo a palavra para você, Ione, em seguida para a Tonha também, para a gente pensar sobre essas duas questões. Léo, você quer acrescentar uma pergunta agora ou depois? Ione, por favor. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês assim? Que o quilombo urbano, ele sofre várias violações, né? Primeiro, a proximidade da cidade
ela já logo pressiona algumas perdas do legado. Então, tudo aquilo que a minha mãe me ensinou na oralidade. E primeiro eu preciso falar com vocês o que é oralidade, né? A nosso modo de ver. Cada pessoa vai visualizar, ter a informação da oralidade de uma forma. Eu sei que os meus trouxeram a oralidade, não foi escrita por causa da fogueira, porque se tivesse escrito a receita do doce de laranja da terra e o chá que nós fazemos com a folha dela, seria assinar a sua sentença de morte. Ia para a fogueira. Por isso a oralidade. Eu estou na minha terceira escrita do meu livro. Eu escrevi um livro em Sabas que Cura, dentro do Jardim do Sagrado da UFMG, aonde que eu dialogo com os mestres, os babalorixá, ialorixá, tatetos, mametos, dentro desse espaço. A gente dialoga e faz um livro falando das plantas que curam. Então, hoje nós temos os registros, alguns registros. E eu tenho um outro livro que chama Somos Outros. Mas justamente foi pela proximidade da cidade que me leva a essas escritas. Justamente sobre as violações dos nossos direitos que me leva a essas escritas. Então, os quilombos urbanos, o quilombo Mangueira vive dessa forma, enfrenta vários obstáculos aí com a questão do lixo, do entorno, que eles jogam aqui dentro. Como eles visualizam área de mata, aí eles jogam aqui dentro. É o racismo ambiental, né? É eles entenderem que o meu território pode receber não só garrafa PET, mas as long neck da vida, né? Outra questão é a pressão imobiliária que o meu quilombo sofre. Agora, o saneamento básico que chega aqui, ele não chega 10% próximo do saneamento básico que é desenvolvido dentro da cidade, né? Então, esse desenvolvimento urbano, ele precisa chegar com qualidade dentro dos territórios, né? Então, pessoal, o que eu digo para vocês é assim, a luz aqui, o Quilombo Mangueira, ele foi beneficiado com Luz para Todos em 2003. Então, é muito novo aí o uso da energia elétrica. Nós fazemos uso com muita propriedade de outras energias. A energia elétrica, a gente ainda não sabe lidar com ela. E somos urbanos. E estamos a 20 minutos da cidade de Belo Horizonte. Só para vocês entenderem como que demorou para chegar, a cidade de Belo Horizonte, ela comemora 150 anos. O Quilombo Mangueira tem 300. Na construção dessa cidade não foi visto essa comunidade com mais de 100 pessoas. Então, a questão da urbanização chega, mas chega precária. O transformador ainda é o mesmo, de 2008, o transformador. Então, assim, eu faço parte do subcomitê de bacia hidrográfica do Velhas, onde que eu sento para dialogar sobre as águas, né? Sobre os rios. E ali eu visualizo como que a minha fala chega bem expressa, mas ela tem muita dificuldade de ser escrita, porque eu falo a coisa que eu preciso. Justamente que eu preciso fazer laudo da minha água. Minha água ela precisa ser testada.
em vários locais. Eu preciso de ver se existe cloriforme ali. Porque a cidade simplesmente tratou a água com muito cloro e falou, toma aí na sua caixa. Mas, inclusive, você precisa e pode receber uma quantidade de cloriformes fecais, assim. Aqui a empresa que trata a água chama Copasa. E a Copasa impõe isso na gente. Mas como eu tenho nascente, eu quero fazer uso da minha nascente. Então, a urbanização, ela me impede de fazer uso diretamente da minha nascente. Por quê? Pelas fossas que foram construídas no entorno do território quilombola. Mas chegou a urbanização, mas ainda não chegou toda a rede de caça-esgoto na minha região. Eu tenho aqui a 3 quilômetros do território quilombola uma ET-onça. A ET é um lugar onde que trata esgoto. Mas nem todas as casas estão com esgoto inserido na rede. Então, você vai ver que na cidade não ocorre um esgoto a céu aberto. Mas no entorno do quilombo tem um esgoto a céu aberto. Por mais que eu esteja voltada aí para a questão do controle, de manter a fauna e a flora, o entorno não está. Quando eles colocam fogo no quintal deles, a gente percebe como que os animais migram ainda mais para o território quilombola. Então, a questão da invisibilidade, da questão política, né? Quando tem essa pergunta falando sobre as questões políticas, sobre o uso, né, das leis que foram feitas para benefício dos povos tradicionais e quilombola, a gente usa muito pouco, porque a gente não cuida da manutenção da saúde. A gente só corre para o chá quando não está legal. E a manutenção da saúde é direito de todos nós, independente se é preto, amarelo, quilombola, indígena, povos originários, independente. A saúde está aí para os povos usar. Mesmo assim, a gente vê algumas verbas sendo direcionadas específico para os territórios quilombola, mas ela não chega na ponta, não chega de jeito nenhum. Ela sai, se perde na cidade, às vezes volta. Belo Horizonte tem voltado muito dinheiro para os territórios quilombolas, tem voltado. Eu estou com as placas fotovoltaicas no meio do caminho, a emenda está na Secretaria de Meio Ambiente, a base das placas fotovoltaicas já está pronta, porque eu não deixei que a empresa implantasse apenas em parceria com a prefeitura, não. Eu queria que implantasse em parceria com uma empresa que quer fazer para ter desconto no seu CNPJ. E aí a empresa veio, correu e fez a base. Mas fez a base num lugar onde que o povo quer comer aqui dentro do quilombo, que é a única área de 1.000 metros plana voltada para o norte. Eu consegui isso, gente. Eu consegui fazer numa área onde que tem um interesse econômico muito grande. Já que o quilombo não faz uso ali, porque o quilombo não tem condição de construir um grande empreendimento ali. Aí veio a emenda. E eu usei uma empresa, que é a EIPO, para construir a base da usina. Não é construir tudo, não. Só a base de alumínio está lá no chão, são 1.000 metros. O quilombo não recebeu contrapartida pelo território. A usina não é específica para o quilombo Mangueira, é para os 4 quilombos urbanos. Manso, Souza, Matias, Luizes e Mangueiras. Então, é sobre isso. Mas eu digo para vocês o seguinte, quilombo precisa estar organizado. Os quilombos precisam caminhar junto, porque as políticas, quando chegam, elas chegam para os quilombos. E os quilombos precisam acessar, assim. Aqui em Belo Horizonte, a gente está em diálogo com os quilombos urbanos
E estamos em diálogo com os quilombos rurais também, justamente pela política específica, para levar a cada local. E o entendimento é, eu vou visitar porque eu quero saber se eles estão acessando os direitos. Quais direitos? Primeiro direito é ter um centro de saúde dentro do território quilombola. Primeiro direito é esse. Mas quem leva a informação? Ninguém. A informação é base de tudo. O saber também é a base de tudo. A informação é o instrumento maior que nós temos, é a informação. Porque através da informação nós vamos atrás. Então, a dica que eu dou é, os quilombos vai receber um candidato, já faz uma carta de compromisso para ele assinar. Se ele ganhar, corre lá no cartório e registra, não é dinheiro perdido, não, porque você vai ter a obra pronta. É sobre isso. Tonha, você quer também contribuir? Eu só quero deixar uma frase. As comunidades quilombolas precisam se unirem mais, precisam se organizarem e andar de mãos dadas. Se não for desse jeito, a gente não vai conseguir vencer. Mas se a gente se unir, sim, a gente consegue. Um acreditar na outra, né? E apoiar e dar força. Léo, você quer falar? E os demais, as pessoas aqui presentes quiserem falar, levantem a mão, podem usar o chat, vamos aproveitar, né, desse momento tão valioso. Léo. Boa noite, mestre Ione, boa noite, mestre Tonha, que prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou professor aqui do IFAL, trabalho em Santana do Ipanema, no Sertão, e tenho junto com a Dani algumas atividades no Quilombo Mameluco, e a gente tem acompanhado aqui, de perto, né, a questão da juventude. E vocês estão falando de aprendizado, de oralidade, de transmissão desse conhecimento, e a gente tem acompanhado principalmente uma juventude do meio rural, Ione, mas a pergunta também vai para a Tonha, né, para o Poço dos Lungas, que com essa questão da rede social, essa questão, sabe, de querer comprar, de querer consumir, a gente tem acompanhado que a juventude tem saído dos territórios para um trabalho precarizado, né, trabalhando nas grandes cidades, nas periferias das grandes cidades, de maneira muitas vezes precarizada atrás de um sonho de comprar algo que às vezes o sonho é uma mentira, digamos assim, né? E aí eu queria saber de vocês como é que vocês veem essa questão da transmissão, né, desses conhecimentos e como é que vocês estão acompanhando essa juventude que infelizmente, né, atrás de um sonho. Inclusive a gente tem visto, né, que nas comunidades aqui de Alagoas, às vezes a comunidade ela tem pouca materialidade, mas tem abundância de outras coisas, tem excesso de outras coisas, né, que faz talvez a vida valer a pena, né? Mas a gente tem acompanhado uma juventude que está atrás de muitas coisas, que é um sonho, né? Que é um sonho e uma mentira, talvez. Então eu queria saber como é que vocês estão acompanhando isso, essa questão da transmissão e a juventude, né? Que às vezes, muitas vezes por causa das redes sociais, não sei o quê, pensa em comprar um carro, mas não entende o que tem no quilombo, né? E o que abunda, e que tipo de escassez isso vai se encontrar na cidade, que abunda, que tem abundância nos quilombos. Então, eu estou terminando de ler um livro que ele fala assim. Ele é do Ayrton Krenak, então sugeriu umas ideias aí para o fim do mundo, né? E, nossa, assim, se ele fosse uma mulher, eu vou falar com vocês, seria minha mestra, assim.
mas ele é um homem, então eu tenho algumas dificuldades, porque eu fui formada pela minha matriarca. Mas eu tenho um filho, Marcos. Eu tenho vários filhos, mas eu tenho um filho que ele é da minha matéria, ele é da minha carne, ele nasceu do meu ventre e ele estudou direito na Dom Helder. E eu alimentei essa escola. Eu alimentei essa escola de burguês, porque o sonho do meu filho era estudar na Dom Helder. Como eu era enfermeira, então conseguia pagar. Então, meu filho estudou na Dom Helder Câmara, na área hospitalar, aqui em Belo Horizonte. Ele é pai da Mariane, de 12 anos, e é pai do Finran Augusto, de 3 anos de idade. Então, eu sou vó desses dois e mãe do Marcos, e sou mãe de 28, que são filhos espirituais, né? Quase todos são de territórios quilombola, isso me deixa muito, assim, feliz. Mas o que eu posso dizer para vocês? Que eu tento passar o legado. Eu estou fazendo muita pressão para passar o legado. Com a formação das bambuzerias justamente para os quilombos ser sustentáveis, para os seus adolescentes ficar ali dentro do território, que os territórios são ricos em produções, são ricos em saberes, tem dialeto específico, cultura específica, uma infinidade de festa. Eu não falei nenhuma festa do território Mangueiras, mas o território de Mangueiros, ele tem tanta festa que é da matriz africana, de Exu a Oxalá, comemoramos, começamos com as águas de Oxalá e vamos até o encerramento da casa, que é uma virada de Exu, assim. E que fazemos festa para todos os santos, não santos católicos. Fazemos festa para Orixá, Inquice e Vodum. Então, a gente faz festa para Iabá, que é o candomblé de Inhansã. A gente faz festa do Oxóssi, a gente faz a festa do Omulu. No mês de agosto, não é orixá, sou eu. Boto uma palha e vou na casa das pessoas, eles jogam dinheiro em mim. Por que eles jogam dinheiro? Eles pagam para ter saúde. O dinheiro fica lá na porta deles, que eu não pego, não. Eu não pego de jeito nenhum, porque o dinheiro é do santo. Eles estão pagando ao Mulu para que a saúde permaneça e que o Mulu leve a doença. Isso é um ritual dentro do território. Agora, tem outras infinidade de festas. Tem as quadrilhas, que é feita dentro do território, né? As quadrilhas são tanto uma quadrilha do território, como tem as quadrilhas convidadas, onde que a gente faz barraquinha, convida os quilombos. Tem o samba para quilombo, que a gente usa como um dia político, onde que a gente fala não a algumas questões, onde que a gente fala sim a outras questões, e são questões políticas. E aí tem o 13 de maio, que a gente não comemora, mas o 20 de novembro ele vem como um grito de socorro, um pedido de socorro, para que o nosso saber não se perca, para que o legado continue. E o 20 de novembro a gente vem contar a nossa história. O Quilombo Mangueira são 79 pessoas, 23 famílias. São 23 famílias e tem 79 pessoas. Então, o que eu posso dizer para vocês é assim, que a questão da urbanização, estar muito próximo ao centro, nós sofremos com isso, porque nós temos dificuldade de mostrar para os meninos o que é ser um ser como chegou aqui. Então, os meninos vão para a escola pressiona porque quer uma escola integral, a gente não deixa os meninos na escola integral, porque nós temos a nossa linguagem, o nosso movimento dentro do território, a gente precisa ensinar para eles o que é plantar e o que é colher,
E a gente precisa falar com eles o tempo inteiro para eles não escolher uma fruta grande, porque essa fruta grande ela vem até carregada de agrotóxico. A minha goiaba é pequenininha, mas é uma goiaba limpa. Então, o tempo inteiro eu preciso estar dialogando isso com os jovens, né? A questão da tecnologia. Nós já lidamos com ela desde que chegamos aqui, que é botar uma semente e ver essa semente germinar, mas eles querem uma tecnologia que acende, né? Que é os telefones, que são as televisões. Na semana passada, eu comprei uma câmera para colocar na bambuzeria. E aí, assim, tinha tanto rapaz e moça que sabia instalar aquilo que eu falei, gente, primeira coisa que se faz necessário é ler o manual de instrução. Isso é instrução para a vida. Que tem algo que está ali no manual de instrução que eles nos leva a outras instruções. Porque eu mexi com vários equipamentos e eu tinha que ler o manual de instrução, mesmo ele estando em inglês. E ali eu tive um diferencial que aqueles manuais me levavam a outras formações. Então, eu fiz os meninos ler o manual da câmera, que foi instalada na bambuzeria, gente. E aí, por que não funcionou, gente? Não funcionou. Foi instalada bonitinho, na energia. E ela acendeu. E os meninos abriram um aplicativo, e nesse aplicativo era da câmera, e eles começaram a se ver e tudo. Falei, então, vamos, já que deu certo dentro de casa, vamos levar para a bambuzeria. Quando a gente leva para a bambuzeria, na bambuzeria não tem sinal Wi-Fi. Eu fiquei quieta, eu fiquei calada, eu falei, vamos ver. E aí, hoje, eles não conseguiram, eles falaram assim, tia, amanhã a gente volta, nós vamos dar conta, tudo bem, mas ninguém pensou no sinal. Mas eu estava focada no sinal, que eu sei que a minha rede não vai até o local. Quando foi amanhã, que deu 15 horas que eles não conseguiram, mas eles não conseguiram me falar qual o motivo que não funcionava. Aí eu falei assim, gente, sabe por que não está funcionando? Aí isso assim, por quê, tia? Porque eu estou achando que esse aplicativo agora está travado. Aí eu falei assim, é porque aqui não tem sinal de internet. Se tivesse sinal de internet, ia funcionar. Então, é isso. Eu percebo também que os jovens do Mangueira, eles contam muito com a orientação dos mais velhos, que a gente cuida dos nossos mais velhos, entendendo que os nossos mais velhos têm a informação, têm o saber e o conteúdo. Mas a luta pela questão da pressão aí, da urbanização, é a perca do processo histórico, é a perca do legado, é a dificuldade de passar, né, a transmissão do saber. Existe essa dificuldade, sim, no nosso território. Muito bem. Tonha? Verdade. Eu, jovem daqui, meus sobrinhos, quanto eu queria que eles estivessem aqui junto comigo, nesta comunidade. Eles estudam, terminam o estudo. Às vezes, antes de terminar, eles têm que ir embora para São Paulo, Paraná, Curitiba, para poder buscar a sobrevivência. Que aqui temos sim, podemos sim, mas ainda não conseguimos chegar aonde a gente quer. E eles falavam sempre para mim, tia, eu não tenho condições de ficar aqui. A senhora não vai poder me fazer uma casa para mim. A gente precisa buscar lá fora. E nós precisamos trazer esses jovens que estão lá fora para dentro da comunidade. Completou 18 anos aqui, não fica mais. Estamos aqui só com os idosos. Vamos à luta e vamos lutar para trazer de volta. Desculpa, gente, mas eu preciso passar a informação para a Tonha. Fica à vontade, não peça desculpa, não. Fica à vontade, Ione. Tonha, minha querida, deixa eu te contar uma coisa. Você tem direito de fazer escola dentro do seu território. Você tem direito de construir, a não ser que o seu território seja um território pequeno, igual o Souza, né, Daniele? Que a Dani, ela conhece o Souza. Foi. Souza não tem como construir uma universidade ali dentro, né?
Mas o Quilombo Mangueira eu não contei para vocês, mas ele tem 19,99 hectares. É o único quilombo que ainda tem território de fauna, de flora, de nascente, de moita de bambu, de moinho. Então, o território quilombola de Mangueiras, a gente consegue construir aqui um posto de saúde, uma universidade, a gente consegue construir aqui o que a gente quiser, é direito nosso, mas a gente ainda não decidiu se a gente vai construir, sabe? Mas é direito seu construir uma escola, seja ela escola de educação infantil, EJA, ensino médio ou universidade. Se você está vendo que você está perdendo os seus para as escolas, para as formações, pode escrever um projeto falando com o INCRA, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, pode fazer um e-mail para eles e falar, eu quero fazer no meu território. Sabe em que ano? Daqui 6 meses. Porque vocês têm 6 meses para fazer uma licitação e mandar para cá. É assim, meu amor. Os nossos direitos, eles são preservados a partir do momento que nós vamos buscar. Ninguém fala com a gente quais que são os nossos direitos. Mas se você for ver, as leis são construídas. Alguém fez uma pergunta aqui, o seguinte, olha, as leis só chega se a gente souber. Aí eu falei da questão da informação, né? Informação é uma arma, informação é tudo, e você tem que saber usar ela. É isso. Verdade. Nós temos uma escola dentro da comunidade. A primeira sala de aula desta comunidade foi embaixo desse umbuzeiro sagrado. Foi a primeira sala de aula. Hoje nós temos aqui uma professora, mulher, que é minha sobrinha, Marta Tânia do Espírito Santo. Ela é professora do EJA. Os alunos foram crescendo, as famílias foram deixando de produzir, e eles foram saindo da comunidade para a Lagoa Grande, que é daqui a 9 quilômetros, da Lagoa Grande foram para Taquarana, e daí por diante. E as crianças foram diminuindo, só sobrou os idosos. Aqueles que tinham vontade de estudar na época e não tinham condições, os seus pais não deixavam. Hoje nós temos uma sala de aula aqui linda, maravilhosa, aonde eles estão aqui aprendendo e também ensinando. Mas é uma comunidade pequena, que eu acredito que não vai ser possível ter essa continuidade, que não seja ou em Arapiraca, ou em Maceió, bem distante. Mas eu sonho. Mas quando a gente sonha, a gente realiza. E é assim, Tonha, diz que não precisa ter 2, 5 ou 10. Um que tiver a demanda, já tem que ter formação para ele nesse lugar, sabe? Porque eu não sei se você tem a informação, mas os povos originários, eles acessam ao FMG, que eu tenho vários conhecidos, eu faço troca com povos originários, e eles formam na Universidade Federal, e o objetivo é voltar da onde eles saíram, voltar para suas aldeias, voltar para os seus territórios e retomar com informação. Aqui no Quilombo Mangueira, 8 fez universidade, aquela coisa toda, eu falei, pode voltar. Pode fazer as formações que você vai desenvolver aqui dentro do território, porque o território não abre mão de vocês. É sobre isso que a gente precisa conversar com os nossos. Eu digo, quem que é o melhor para vocês? Nós, do território, porque nós somos parentes. Porque o mesmo sangue que circula em mim, circula em você. Eu venho da minha matriarca Wanda de Oliveira, você também vem da sua avó Wanda de Oliveira. Assim, sabe? Situando, informando eles, nós vamos plantar, vamos colher, vamos nos alimentar e vamos buscar políticas específicas para o território. Eu consegui cercar com tela esses 19,99 hectares. Eu dei trabalho para a Sudecap aqui em Belo Horizonte, mas foi muito trabalho que eu dei para eles. Mas eu consegui. Eles queriam cercar
com eucalipto tratado. Eu falei, pode não, eu quero mourão de cimento. E agora eu quero aquelas câmeras que tem o olho, sabe? Aquelas câmeras que tem 3.800 na cidade de Belo Horizonte. Eu quero aqui também na rodovia, para olhar a porta do quilombo, para ter mais pessoa para ver as violências que acontecem no local. Porque aqui, quando acontece um acidente, um conta um conto, outro conta outro conto. Nada, não tem nada que registra. E eu quero terminar de colocar as placas fotovoltaicas, e quando tem olho vivo na região, o seguro das minhas placas fica mais em conta. Que eu quero fazer o seguro das placas, ainda tem isso. Gente, vocês não acreditam metade do que eu estou pensando aqui, porque eu quero saber aonde que eu vou desintegrar essas placas daqui 40 anos. A minha mente, ela não para, meu amor. Minha mente não para de jeito nenhum. Eu quero saber aonde que vai decompor essas placas, porque no final de 40 anos, que é o tempo de vida dela, ela é um material radioativo daqui a 40 anos. Aí eu perguntei para o secretário de Meio Ambiente onde que vai descartar. Ele falou assim, Dona Ione, já está preocupada com isso? Quando chegar lá, nós almoçamos em pó. Eu falei, problema é seu. Mas eu quero colocar uma coisa aqui dentro do meu território que eu sei onde é o começo e o recomeço. Assim. Fico muito grata pelas palavras que vai me ajudar muito, e muito mesmo. Vou correr atrás. Vamos começar a luta e não parar até a gente chegar lá. Eliakim quer falar? Em seguida, Isso. Edielson. Por favor, Eliakim. Rapidinho, Daniele, obrigado. À vontade. Gente, eu queria começar parabenizando a fala da Ione, da Antônia, pela potência e pela beleza. Eu achei tudo muito bonito, muito enriquecedor. Parabéns. E queria também parabenizar a equipe organizadora do evento. Tá tudo muito massa, gente. Tá incrível. Tô adorando as atividades. Parabéns. Sei que dá muito trabalho organizar um evento como esse, então parabéns de verdade. A minha pergunta vai ser direcionada a Ione. Eu queria, Ione, entender um pouco melhor como é que se dá o ensino do Iorubá. Eu fiquei curioso com isso. A senhora falou que a língua Iorubá permanece como um traço de vitalidade da sua comunidade. Eu achei isso muito interessante. Eu queria entender se essa língua ela é passada para toda a comunidade ou se somente é passada para as lideranças da comunidade. E como é que se dá a transmissão desse conhecimento? Era isso. Obrigado. Então, Eliakim, assim, como em toda formação que é feita com aqueles que querem fazer a formação, né? Então, o que eu digo para você? Primeiro, é um espaço de formação, onde existe uma linguagem iorubá, aí eles falam que a língua é morta. Mas eu sou obrigada a falar um português correto? Então, são várias perguntas que eu poderia estar trazendo aqui com relação ao domínio, né, de Portugal sobre nós e a imposição também. Mas eu digo para você que quem quer falar um dialeto, porque Iorubá é um dialeto, vai falar. Tanto do território como só o povo do culto. Então, primeiro, para entender um pouco o Iorubá, é dizer para você que primeiro ele funciona pelas cantigas, né? Ele vem saudando o orixá em Kisivodum, ele vem tomando a benção, eu tomo benção. Em vez de eu falar benção, eu falo motumbá. Quem me abençoa responde motumbá xé. E a gente se relaciona o dia inteiro falando dessa forma. Mas quando chega alguém que não tem o conhecimento da língua, a gente volta a falar português. Justamente por esse processo aí de impregnação, que todo mundo tem que falar português na onde que ele quiser, né?
Bom, eu já encontrei aqui no shopping da cidade alguém falando inglês fluentemente e tal, mas a gente visualizava que essa pessoa, ele não era brasileiro. E aí a gente falou, vamos colocar ele em dificuldade também? A gente não foi acolhedor, porque a gente começou a falar em Iorubá com a pessoa. Porque a pessoa arrastava um português difícil. Então, a gente começou a conversar em Iorubá com a pessoa. A Guarda Civil se aproximou para ajudar, não conseguiu ajudar. Então, é um modo que a gente se relaciona e que nós nos protegemos a partir da linguagem, a partir do dialeto. Então, eu vou trazer um pedacinho de uma cantiga aqui para você, só para você entender o que é falar Iorubá, depois eu explico, tá? Aure, aure, boku chure ajala, o sucedayo olori uche, ero, aolori uche, ero, aure, aure, boku chure ajala. Então, essa cantiga é uma cantiga que eu estou cantando para Oxalá. Primeiro, eu estou pedindo ele agô para o buxurê, bocuxurê. Eu estou pedindo uma licença a ele para me saudar o nome dele. Então, Adjalá é Oxalá. Ione, como é que é isso? Você não podia falar bocuxurê, Oxalá? Aí fica fácil. Mas em Iorubá é Adjalá, Adjalá, o nome de Oxalá. Então eu peço licença para que nesse dia, né, nessa sexta-feira, eu possa entoar uma cantiga em nome dele. Mas aí eu chamo a tesoura de Obé, Meji, porque tem 2 cortes. Eu chamo a faca de Obé, Meji. Eu chamo a faca só de Obé. E eu chamo a tesoura de Obé Meji. E aí são vários nomes, assim, o quiabo é Inlá, quiabo, o quiabo é Inlá. Então, são vários significados e que na hora do almoço, mesmo quando eu vou almoçar, eu não falo, você está servido? Eu não falo isso. Eu falo Ageumã, né? Licença para que eu possa me alimentar. Alguém me responde Ageumbó, licença concedida. Então, são várias questões aí que circunda na hora de dialogar sobre o dialeto iorubá. Mas, como no dicionário em português tem todas as palavras, em iorubá também tem todas as palavras. Igual, a minha mãe é Inhá. A minha mãe é Iá. O meu pai é Babá. Desta forma, nós estamos falando de Iorubá. Se eu falar com você assim, ó, Ilê, Axé, Odé, Safé, Oduará. O nosso espaço sagrado carrega esse nome. Ilê é casa, Axé é força, Odé é Oxóssi, Ará é uma pedra, Odum, o raio. Então, é em Iorubá. Eu falei com você o nome da casa em Iorubá. E aí uma infinidade de outras palavras. A Eked da minha casa, porque nós também, nós somos povos de Queto. Nós chamamos povos que desenvolvem uma matriz de Queto. Então, nosso dialeto é Iorubá. E aí, todos os orixás são agraciados com as cantigas também em Iorubá.
Nós conversamos com os orixás em Yorubá. Eu vou pedir para ele ficar de pé, eu falo Didê. Eu vou pedir para ele abaixar, eu falo Jocô. E assim com as pessoas também. Maravilha. Muito obrigado, Donione, pela aula. Nada. Bom, gente, eu vou passar a palavra para Jadielson. Acho que a gente já pode, né, ir se encaminhando para, infelizmente, porque eu passaria horas né, ouvindo e assim me emocionando, mas né, pelo avançar da hora, eu passo a palavra para o Jadielson. Se alguém mais quiser né, fazer algum comentário, né, nesse momento que o Jadielson vai falar, fique à vontade, e em seguida a gente se encaminha para o encerramento dessa atividade tão linda. Jadielson, por favor. Eu gostaria, assim, de fazer só puxar um gancho com relação à fala do professor Léo, quando ele fala da questão da transmissão do saber popular e da forma como talvez a juventude não está abargando, vamos dizer assim, esse conhecimento. Mas também da questão da juventude estar presente dentro da comunidade ou estar presente de uma hora para outra, como a Tonha falou, precisar sair para fora para conseguir o que quer. Eu, como um quilombola nativo, né, nasci e me criei aqui na comunidade, eu penso assim, que se a questão da transmissão desse saber dos nossos ancestrais, dos mais velhos, como a gente chama, né, é muito importante. Na minha opinião, mais importante ainda para aqueles que têm interesse, e também vejo a questão do desenvolvimento. Eu penso assim, nós estamos aqui na comunidade quilombola Mameluco. O mundo lá fora, ele está girando, está acontecendo, está se desenvolvendo. Se a gente não tivesse a oportunidade de conhecer, de poder adentrar esse mundo, eu acho que nós estaríamos aqui, mesmo com a nossa ancestralidade, a nossa originalidade, se a gente não tivesse a oportunidade de participar desse desenvolvimento, a gente ainda estaria vivendo a era do homem da pedra, né? As nossas comunidades são pequenas, as políticas públicas, como alguém aí perguntou, elas existem, mas elas são muito seletivas, restritas, nem toda comunidade vai ter acesso, mesmo que aquela comunidade ela tenha acesso. Toda a população daquela comunidade, por pequena que seja, não vai ter acesso àquele direito, né? Vai precisar de toda uma luta para conseguir. E daí eu penso assim, que é importante sim que os nossos jovens, né, você vai para a escola, todo mundo que vai à escola, eu acredito que tem um sonho de conseguir uma evolução de alguma forma, né? E se você está na escola, se você tem sonhos, eu acredito que você tem o direito, sim, mesmo mesmo você tendo numa comunidade originária, você tem esse direito de ter esse acesso e de ir em busca do que você precisa, do que você acha que é melhor para você. E se por um acaso, como a mestra Ione falou, você tiver a oportunidade de ir em busca daquele conhecimento e em seguida trazer para prestar serviço aos seus que ficaram, seja bem-vindo, é louvável. Mas se não for o caso, eu acredito que tem que ir para fora mesmo, tem que ir buscar o que realmente a gente não pode viver aqui, o mundo lá fora se desenvolvendo, correndo, e a gente aqui viver como na idade da pedra, porque vai guardar. Eu acho assim que a essência do ser quilombola, eu sou quilombola. Se eu sair daqui do Momelu para ir para Belo Horizonte, para São Paulo, para Fortaleza, para onde eu for, eu tenho que levar a minha essência e a minha originalidade. Eu não posso negar lá fora, aí também já é um absurdo.
mas que o fato de você precisar, se for o caso, tem que sair. E eu não sei a realidade das comunidades em Minas Gerais, mas aqui em Alagoas, eu digo que todas falam a mesma fala. Não tem como alguém se erguer estruturalmente dentro da comunidade. Só aqueles mesmo, eu digo assim, aqueles jovens que não tiveram um grau de estudo ou uma instrução, sei lá, que esses realmente eles optam e às vezes são obrigados a optar a ficar por aqui mesmo, mas esses que estudam, que estão na escola, até mesmo os que não conseguem concluir o fundamental, não conseguem concluir o ensino médio, mas mesmo eles, aquele pouco tempo que eles passam na escola, consegue despertar a mente deles para um futuro além, para algo além dessa realidade que a gente vive aqui. É isso. Obrigado. Ione, Tonha, vocês querem fazer algum comentário sobre a fala de Jadielson? Eu concordo com o Jadielson, né? A gente que vive nessas comunidades tão distantes da cidade e que não tem o apoio que a gente tanto precisa, né? Que quando ele sai da comunidade buscar lá fora, é sinal que não tem apoio dentro da cidade. É por isso que ele nos abandona, deixa nós aqui. Quando passa um ano, 2 anos, que vem visitar a família toda, na chegada, chora junto, e na saída, chora muito mais, que não pode segurar aquela pessoa dentro da comunidade que não tem o que oferecer no momento, e tendo ao mesmo tempo. Os sonhos falam mais altos, né, Tonha? Todo mundo quer Verdade. ficar todo mundo quer ficar no aconchego da sua casinha, no aconchego do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus parentes que você nasceu e se criou, brincou, jogou bola, brincou de boneca, viveu o tempo todo ali, nasceu, se criou, mas aí chega um momento que quando os boletos começam a chegar, as responsabilidades começam a chegar, aí você vai ter que fazer uma escolha, né, muito difícil. Não que eu esteja dizendo que é a realidade de todo mundo, né? Cada comunidade tem a sua realidade, cada pessoa em si, cada indivíduo em si tem a sua realidade, tem o seu pensamento, mas não é fácil você ter que optar em ficar em ir. Se fosse para optar, todo mundo queria ficar, né? Eu não sei nem por que Com que eu ainda certeza. estou aqui. Não vai sair, não se atreva. Ai, gente, o que que eu posso dizer com o Jadielso? Que é assim. Na época que a minha mãe chega no território quilombola, ela chega com 18 anos, e aí ela encontra as cunhadas dela com a mesma idade. Então, isso é em 62. E aí, as cunhadas dela vai para outros lugares, porque elas estão buscando formação, elas vão para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e aí elas estudam lá e moram lá e criam família lá, e aí nunca mais elas voltam no território. Hoje eu digo que as minhas tias são quilombolas desterritorializadas, que elas também não sabem mais nada do território, elas abriram mão, sabe? Só tem uma viva, mas as 3 já morreu, assim, que é a irmã do meu pai, né? Mas o meu pai fica no território. E as irmãs saem do território, as minhas tias. Mas hoje, quem nasceu agora depois de 80 já não sai do território. Já tenta sobreviver por aqui. Pessoal que estuda e volta para fazer algum trabalho dentro do quilombo, mesmo que sejam os trabalhos esporádicos.
fazer unha, arrumar cabelo, sai, passa roupa para alguém e volta, sai, faz uma faxina e volta, no mesmo dia, não pode dormir fora também, não. Porque tem esse grupo Mulheres de Rocha que dialoga várias violências, né? Que é aquela questão de você trabalha para mim, você faz parte da minha família, aqui no Mangueira a gente já orienta. Então, elas não fazem nenhum serviço que seja para dormir fora. Então, eu digo que todo quilombo tinha que ter um grupo de mulheres, porque uma mulher forma outra, e quando uma mulher se levanta, várias mulheres se levantam junto com ela. Eu estou muito nesse lugar aí de buscar o reconhecimento feminino, de dizer o tanto que a mulher dá conta de tudo, né, da família toda, dos filhos, do para-casa, do fogão, da roça, de plantar, de colher, trazer para dentro de casa, preparar. Então, tem muito saber acumulado em uma mulher só. Então, eu dizia isso sobre a minha matriarca, continuo dizendo, e eu vou identificar ela em várias mulheres, assim. Léo? Muito bem. Você bem breve, né? É verdade, né? Eu acho que ninguém tem que ficar preso em lugar nenhum e todo mundo tem o direito de buscar o que acha que é melhor para si, né? Eu sou professor no Sertão Alagoano, trabalho como extensão em algumas comunidades rurais e talvez eu identifique alguma semelhança com a comunidade quilombola Mameluco, né? E o que eu tenho acompanhado nessas comunidades rurais, nos sindicatos de agricultores familiares e agricultoras familiares, é que essa juventude sai atrás de um sonho para trabalhar, migrar para outra cidade, se desterritorializa, dependendo da comunidade rural, né? Se tem o registro de quilombola ou não. E há, primeiro, um efeito sobre a saúde mental, quando se sai de uma comunidade e vai para uma cidade onde o individualismo é muito forte por assim vai, né? Isso é um efeito. E o outro efeito que a gente tem acompanhado com a maioria das pessoas, Jadielson, é que o trabalho que as pessoas conseguem nessas grandes cidades é um trabalho extremamente precarizado. Isso quando é na cidade, se não é em grandes latifúndios também no centro-oeste, e aí às vezes ficam se perguntando que sonho é esse? Qual a realidade desse sonho? Né? E aí quando a gente olha para as comunidades rurais unidas, né, com seus processos de socialização coletiva, com cuidado coletivo, e a gente olha o que é saúde mental na zona rural e nessas comunidades, o que é saúde mental na cidade, talvez, olhando para a realidade, para os números, eu me pergunto se vale a pena. Né? O que é valer a pena? Né? O sonho sonhado sem realidade talvez não seja sonho. Né? O sonho, para ser calcado em realidade, a gente precisa ter um horizonte. Né? Qual a expectativa? E aí, o que eu tenho acompanhado, principalmente no sertão alagoano, é que as pessoas mudam para a cidade e a realidade, na verdade, piora. Piora no ponto de vista do isolamento e da solidão, do ponto de vista da saúde mental, e piora também na qualidade de vida, porque o que a gente tem acompanhado é que a pessoa trabalha das 6 da manhã às 20 horas da noite. E se a gente olha as realidades, mesmo muito duro, Tonha, das comunidades rurais, mesmo quando está na colheita, e a colheita é um tempo, não é o ano todo, né? Quando a gente olha que uma família ajuda a outra para que a roça funcione, e aí a gente vê que o tempo de trabalho é muito menor do que se acontece na cidade, com uma qualidade de vida muito melhor e muito mais materialidade, talvez, né? Mas eu entendo. Com certeza. Ninguém é obrigado a nada, mas talvez alguns sonhos que é produto da internet, e também ninguém pode parar no tempo. Tem que ter acesso à internet, à luz, água encanada, computador, luz solar, né? Mas talvez eu, pelo menos, né? Eu apostaria muito mais na força da coletividade do que no esforço do individualismo da cidade. Gente, Então, pode falar. Dani, você quer mostrar as fotos, querida?
Posso mostrar, sim. Agora, eu vou pedir, na verdade, ao Odaí, porque a gente está aqui, né? Não estou conseguindo apresentar. Isso, Odaí, por favor. As imagens que a Ione mandou. Então, pessoal, eu trouxe aí para vocês algumas fotos do território, né? Essa fotografia é uma fotografia da entrada do território, mas inicialmente eu contei para vocês que são 19,99 hectares, que é um território que tem uma mata atlântica bem composta, assim, tem uma área de cerrado, e aí é uma entrada dentro do território. Nós temos aí 8 pau-brasil, né, dentro do território, que isso me deixa muito fortalecida, e que foi os meus ancestrais que plantaram eles, assim. Nós temos também o baobá, né? O baobá, ele é afilhado do rei Oniode Agunitan, lá da Nigéria, um chefe de estado da Nigéria. E aí nós temos também a festa de família que eu trouxe aí para vocês a foto. É um momento que aí é uma formação que eu faço diálogo étnico-racial com as escolas, né? Aí é uma universidade. Mas eu trouxe também uma foto. Aí é uma bambuzeria do Quilombo Mangueira. O momento que eu fiz a dignidade menstrual foi esse momento aí, ficou lindo. Eu trouxe uma pessoa também em estado assim de transformação, né? Uma pessoa trans na cidade, que a gente sabe o tanto de violência que está vivendo, aí eu trouxe aí para estar cantando dentro do território. Foi um dia que a gente fez o Vem com o que tem também, que a gente fez um caldo de mandioca com muito bacon, com muita linguiça paio, e aí tinha várias pessoas na beirada desse fogão de lenha. E o Vem com o que tem porque cada pessoa traz um pouquinho de uma coisa, e aí a gente vai e cozinha. Essa cozinha é a cozinha da sala de aula, do Espaço Maria Bárbara de Azevedo. É uma escola que a gente tem, e essa é a cozinha. A cozinha tem fogão de lenha, bancada, pia, fogão de gás. Nesse dia a gente estava cozinhando na lenha aí, com a família, e fez o Vem com o que tem. Cada um trouxe uma coisinha e olha a panela, como é que tá cheia aí. A mandioca tá, foi maravilhoso, assim, eu trouxe para vocês degustar um pouquinho através da visão. Ai, ai. Tem uma foto da mesa, assim, a mesa está repleta de pessoas, e essas pessoas que a gente conseguiu fazer o Vem com o que tem. Tem uma outra foto, né? Eu não sei se... Eu acho que foram essas, mas eu vou procurar aqui e vou acrescentar, vou ver se eu acho. Porque que eu recebi, eu acho que foram essas. Mas Foi eu a primeira, conferir. tem a primeira foto, eu vou reencaminhar para você agora. Veja se Mas eu já agradeço vocês, obrigado demais, muito obrigado mesmo, né? A gente está em busca desses espaços federais, para a gente dialogar, para a gente fazer formação, para a gente fazer a troca, né? Tem várias coisas que a gente não falou, assim, mas a Dani, ela já me viu falando sobre a leitura neurofacial, né? Que a gente consegue fazer algumas leituras sobre essa questão da mente humana, né? O professor ele foi muito feliz agora, trazendo a informação, tanto que impacta aí, né? As condições. Essa mesa, gente, ela é dentro da cozinha, essa mesa era dentro da cozinha, é uma cozinha comunitária, a cozinha da sala de aula, aonde que a gente juntou aí esse pedacinho de família aí, maravilhoso, esse povão todo, aonde que a gente fez Vem com o que tem, que cada um trouxe um pouquinho de linguiça, um trouxe o bacon, outro trouxe carne, outro trouxe linguiça paio, essa que está bem aí à esquerda, sentadinha aí com a mão no meio das pernas, com a roupa clara, nossa matriarca, Helena Quirino.
Ela tem todo um saber, assim, sobre plantar, cultivar e colher, e é uma pessoa simples, humilde, a casa dela é maravilhosa, e ela anda em cima do hortelã, assim, é uma bruxa do hortelã, que hortelã na casa dela dá de toda forma, assim. E o mais legal também que eu consigo observar na casa dela é que dá umas plantas que saem entre as pedras, que a casa dela tem um alicerce muito lindo de pedra, que tem mais de 200 anos aquele alicerce. A casa dela foi reconstruída ali em cima. E ali saem umas plantas assim que eu fico bege, que é essa planta que a gente chama de avenca. Nasce sozinho entre as pedras e fica aquelas torceiras maravilhosas. E todo mundo que vai lá pede muda, mas não vai para frente. Só nasce ali, sabe? Que isso que eu acho mais lindo de todos, que ela dá muda para as pessoas de avenca, e a avenca só dá nas pedras da casa dela. Isso é lindo. É lindo, lindo demais. Bom, minha gente, vou dizer a vocês, é uma pena termos que finalizar, mas eu queria, antes de passar a palavra, Ione e Tonha, para que vocês se despeçam, né, das pessoas que estão aqui conosco até agora, eu queria fazer alguns breves agradecimentos, que eu acabei iniciando assim, tão emocionada que, né, não agradeci, mas agradecerei agora. Aos colegas do IFAL Santana do Ipanema, né, especialmente assim na figura do professor Odair, que é o coordenador, né, desse presidente da comissão desse evento, também é coordenador do grupo de pesquisa, do LE, né? Agradecer também ao meu companheiro de vida e de trabalho, meu amor, Léo, né, por ter topado e apoiado também, né, e sempre me apoiando muito em todas essas ações. Agradecer a todos e todas que estão presentes até essa hora, né, quer dizer que o papo foi delicioso mesmo, e é óbvio, né, um agradecimento, assim, muito, muito especial, muito verdadeiro e cheio de emoção a vocês duas e a toda a ancestralidade que vem junto com vocês, a todos que estão, todos e todas, né, Ione, que vêm antes e que formaram essas duas mulheres, assim, incríveis, e, assim, hoje vocês, com certeza, nos brindaram e nos marcaram muito, viu? Com tanta sabedoria, com tanta sensibilidade, com tanta beleza, e assim, eu encerro e passo a palavra para que vocês também se despeçam, e assim, só gratidão. Muito, muito obrigada. Nós que agradecemos. Axé, axé, obrigada demais. Eu quero abrir a porta do Quilombo Mangueiras para vocês, para que sejam bem-vindos. A hora que cair em Belo Horizonte, Jadielson, você já vem em território de Mangueiras, viu? Porque eu penso que Quilombo acolhe Quilombo. Então, pode vir, fica despreocupado, assim, que é um território grande, vasto, e que recebe uma infinidade de pessoas, está de porta aberta para receber, viu, Tonha? Fica à vontade para sair daí, viajar aqui em Belo Horizonte, passear, conhecer outros territórios, que eu estou nessa agora, né? Depois que eu aposentei, eu achei que eu posso viajar para todo lado. Então, e venha para cá também, viu? Venha-se embora para o Nordeste também. Aposentei que eu viajada agora. Por enquanto, eu estou fazendo levantamento nos territórios tradicionais, que é os quilombos, né, do estado de Minas, porque eu quero escrever um livro sobre os territórios. Já estou nessa escrita sobre as demandas que chegam, as demandas que não chegam, e eu pego todas as leis lá que foram criadas em benefício do povo preto, algumas para prejudicar, e aí é Eusébio de Queiroz, é todas, sabe?
E eu venho fazendo um apanhado, assim, essas relações com os territórios, o que é isso, né? Como é que elas chegam, como é que elas distorcem, como é que elas beneficiam, como que elas prejudicam, né? O 13 de maio já estava pressionado, não tinha escravo mais, mas ela resolveu assinar, porque estava passando, era vergonha. Aí assinou o 13 de maio. Então, mas só assinou, não teve mais nada. Mas no dia 14 o negro não sabia para onde ir, não tinha terra, né? Não tinha terra. Então, é isso. Nós estamos construindo agora aí o uso do nosso território, o uso do solo. É muito importante que os territórios quilombola, que vive da plantação, que planta, que cultive, fale sobre o uso do território. Como você usa seu território, Tonha, para proteger ele, viu? Fale do uso do seu solo, porque fala em vários usos, mas o uso do solo ninguém não fala. Mas por mais que a gente está o tempo todo falando, eu cultivo a terra, eu planto, eu semeio, eu colho, eu me alimento, as pessoas não entendem que isso é o uso do solo. Você faz uso do solo. Então, preciso deixar isso escrito. Você faz uso do solo, é muito importante. Mais para frente você vai saber de que eu estou falando, porque várias pessoas vão querer saber o que eu uso do solo, como é isso. Você deixa escrito para a resposta já está na ponta da língua. Amei estar com vocês, viu? Obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Desde já eu quero agradecer em nome desta comunidade, Quilombo Poços de Ulunga. Abraço todas vocês e também eu faço o convite que venha também nos visitar. Obrigada. Conhecer o nosso território, Obrigado, né? viu, Leonardo? Obrigado demais. Obrigado, viu, Daniele? Obrigada. Nossa, eu é que agradeço infinitamente. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa Muito noite. obrigada por hoje. Um beijão.